Irmãos amados da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, meu irmão, seja com a sua família. Nós estamos nesse momento dando início à nossa devocional, pois hoje é domingo, dia do Senhor, dia 3 de maio de 2020 e nós estamos nesta manhã reunidos aqui nessa live para sermos edificados na palavra do nosso Deus, cantarmos louvores ao nosso Deus e assim cumprirmos o propósito do Senhor Deus para as nossas vidas. Eu quero nesse momento convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus, falarmos com Ele, pedindo que Ele venha ao nosso encontro nesta manhã, que Ele visite a minha casa, a sua casa, que Ele visite a nossa comunidade, que nós possamos desempenhar aquilo que Ele tem exigido de nós, que é no dia do Senhor nós pararmos e nós reconhecermos os feitos do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa história e assim meditarmos no decorrer desse dia na pessoa linda do Senhor Jesus Cristo e na sua obra realizada na cruz do Calvário em nosso favor. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus? Deixa eu aumentar aqui o volume aqui para ver se pronto. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus? Senhor, nós nesta manhã nos curvamos diante da Tua presença, reconhecendo, ó Deus, a Tua santidade, a Tua singularidade, reconhecendo o Teu poder, Deus. Pai, nesta manhã nós queremos adentrar diante da Tua presença pelos méritos de Cristo para Te adorar, Pai. Reconhecer quem o Senhor é e queremos também Te louvar, Deus, reconhecendo o que o Senhor faz. Que nesta manhã Tu venhas ao nosso encontro, pois somos Teu povo, somos família do Senhor, porque fomos comprados pelo sangue precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. E queremos, Pai, Te pedir que o Senhor aceite os cânticos que iremos entoar, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor visite o abatido, que o Senhor levante o desanimado, que o Senhor restaure aquele coração que encontra-se prostrado, meu Deus, que o Senhor salve aquelas almas que se encontram perdidas, Pai, e que o Senhor esteja animando nesta manhã, Senhor, o Teu povo, Pai. Faz, ó Deus, a Tua obra em nosso meio. Nós somos totalmente carentes do Senhor, dependentes da ação do Senhor em nossas vidas, Pai. Ó Deus, vem, Senhor, vem e inunda-nos com a Tua santa presença nesta manhã, Senhor. Abençoa a nossa comunidade, Pai. Pertencemos ao Senhor, somos do Senhor e recorremos tão somente ao Senhor, Pai. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor fará o melhor em nosso meio, por nós e através de nós. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, vamos pegar o nosso inário. Você que está aí na sua casa, pegue seu inário e pegue sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos entoar o hino Glória e Celebração, hino de número 52 do nosso inário. Chama-se Glória e Celebração. Esse cântico vai falar da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é merecedor de ser saudado, Ele é merecedor de ser exaltado, certo? Então, nesta manhã nós iremos iniciar esse momento de cântico ao nosso Deus, entoando o hino de número 52, que tem por título Glória e Celebração, para que no dia do Senhor nós possamos adorar o nosso Senhor.
Vamos louvar, meus queridos irmãos. Se você sabe a letra desse hino, cante aí conosco, por gentileza. Se você não sabe, medite nela. Amém, irmãos? Depois de nós termos reconhecido a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos abrir sua Bíblia para que possamos nela, nesse momento, sermos instruídos. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, onde nós iremos ler do verso de número 1 ao verso de número 5. Nós iremos perceber que o texto que nós escolhemos também para leitura nesta manhã vai falar a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vai falar da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Vai falar da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E vai falar da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 5. Assim, irmãos, diz a palavra do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Que o nosso Deus possa aplicar a sua palavra ao meu e ao seu coração. Vamos nesse momento orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma, Senhor, que nutre o nosso espírito, Pai. Que, meu Deus, dá sempre discernimento ao nosso coração, Pai. Que o Senhor, neste momento, esteja abençoando, Pai, o meu coração, o coração de cada irmão da nossa comunidade, cada amigo e amiga que estão conosco aqui nesta live, Senhor. Que Tu venhas ao nosso encontro nesta manhã. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, os nossos pecados, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Purifica-nos nesta manhã para que possamos cantar louvores de maneira santa e santificada, Senhor, a Ti, Pai. Recebe, pois, a nossa adoração neste momento, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu separei um outro hino, muito bonito também, hino de número 54 do nosso inário, que tem por título A Chegada do Messias. E esse cântico vai falar a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo também. Então eu convido você para juntos louvarmos o nome do nosso Deus com esse hino. Hino de número 54, A Chegada do Messias. Cante, abra seus lábios aí, adore o nome do nosso Deus. Se você não conhece, você pode acompanhar, a letra estará aí nos nossos comentários, tá certo?
Amém, amados irmãos? De fato e de verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, ele foi morto, mas ressuscitou e vivo está e voltará para buscar a sua igreja. Nesse momento nós temos a oportunidade de podermos ainda louvar ao nosso Deus, adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como tem sido de costume da nossa comunidade, você que tem a conta bancária da nossa igreja e estiver preparado para fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, esse cântico servirá para esse momento, meu querido irmão, tá certo? Se você não disponibiliza de aplicativo no celular para fazer transferência, você também pode estar entrando em contato com o tesoureiro da nossa igreja e viabilizando com ele a forma de você poder devolver o seu dízimo e a sua oferta ao nosso Deus. Então vamos nesse momento com alegria cantar e bendizer o nome do nosso Deus com o cântico que se chama Acima de Tudo. Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus.
Santo, Senhor. Amém, meus amados irmãos. De fato, de verdade, o nosso Deus está acima de tudo, acima de todos. Ele está entronizado. Nesse momento eu gostaria de convidar você para orarmos ao nosso Deus, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Feche seus olhos, mas abra seu coração diante do nosso Deus. Pai, nós queremos te dar graças pela providência do Senhor ser sempre presente nas nossas vidas, Pai. Nós que somos teu povo, ó Deus. Em dias de pandemia, nós temos desfrutado, ó Pai, da manutenção diária do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Onde, meu Deus, o pão tem chegado à nossa mesa, onde, Senhor, as rendas têm chegado às nossas mãos, para assim, meu Deus, cumprirmos com as nossas responsabilidades, Pai. Reconhecemos que tudo vem das tuas mãos e é por isso que nós somos fiéis a ti, ó Deus, com os dízimos e as ofertas, ó Pai. Porque reconhecemos que não somos nós que mantemos o nosso lar, não somos nós que mantemos, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, Senhor, mas é o Senhor Deus que, assim como cuida dos pássaros que não trabalham, que não plantam, que não colhem, o Senhor trabalha em nosso favor, nos dando, Senhor, o trabalho, nos dando, ó Deus, ofícios para desempenharmos e assim, ó Deus, as rendas chegarem ao nosso lar, Pai, às nossas mãos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, nós te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua com as tuas santas mãos estendidas sobre esta comunidade, Pai. Continua, ó Deus, abençoando a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Senhor. Que nós possamos, além, ó Deus, de sermos providos pelo Senhor, nós sermos agentes, ó Pai, da Tua provisão, Deus. Aquilo que tem chegado às nossas mãos, nós possamos abençoar ao necessitado, Pai. Abençoa, ó Deus, o conselho desta igreja, Pai. Dá a ele discernimento, prudência, Senhor, e um santo temor, Pai, na administração desse dinheiro, Pai. Que possamos, Senhor, sempre usá-lo para o louvor da Tua glória, para a expansão do Teu reino e para o bem da Tua igreja, Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos, clamando ainda, ó Deus, que o Senhor venha e fale aos nossos corações nesta manhã, Pai. Descansamos no agir providencial do Teu Filho amado Jesus Cristo sobre as nossas vidas, Pai, nesta manhã. Amém e amém, meus queridos irmãos. Eu convido você, neste momento, para abrir sua Bíblia na Epístola de João, no capítulo 1. Nessa manhã nós já lemos o Evangelho de João no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, e agora nós iremos ler a Epístola de João. 1 João, capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 4, meus amados irmãos. 1 João, capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 4. Enquanto você abre aí, que Deus esteja abençoando cada irmão que está aqui conosco nessa live, tá certo? Nosso irmão Wilk, lá de São Bento do Una, Deus abençoe, meu querido irmão, sua vida. Minha esposa Ellen, Ailton, Deus abençoe, meu querido. Deus te abençoe, Ana Glória. Deus te abençoe, Marcelo Torreão. Não sei se você já voltou dos Estados Unidos. Deus abençoe sua vida, meu querido. Continue direcionando seus passos, te livrando do mal e dando sempre discernimento nesses dias tão complicados. Um abraço para nossa irmã Ana Isabel, Aninha. Deus te abençoe, minha querida. Um abraço para o nosso diácono Antônio Rufino, sua esposa irmã Ru. Um abraço para a irmã Adígena. Um abraço para o nosso amigo e irmão Jason. Deus te abençoe. Rayane Siqueira está aqui conosco também. Deus te abençoe, minha irmã. Sócrates Gadelha está lá no Pará. Deus te abençoe, meu irmão. Sócrates é meu primo. Faz anos que a gente não se vê. Deus te abençoe, meu querido. Saudade de você, viu? Um abraço também para Natália Aragão. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe sua saúde, tá certo? Esteja conduzindo você aí nesses dias
aí e que você possa usufruir da presença aí do seu esposo, ele que está passando dias no seminário, tá certo? Então aproveite essa pandemia para crescerem aí nessa comunhão linda de vocês. Que Deus esteja abençoando a vida do Seminarista Aragão. Um abraço para o pastor Jadson também. Elisângela, abraço também a Divalci, um forte abraço. Nossa irmã Ariane, Deus abençoe, minha irmã. O Adson também está aqui conosco. Eu creio que deu tempo, meu querido irmão, para você abrir sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Assim diz a palavra do nosso Deus, irmãos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu gostaria, meus queridos irmãos, de, nesse momento, convidá-lo para atinar para o verso de número 4. Diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Que o nosso bom Deus possa estar aplicando a sua palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã. Queridos irmãos, existe uma máxima nas histórias infantis que elas sempre começam com era uma vez. Era uma vez. E se desenrola a história. E quando nós olhamos os contos de fadas, elas são marcadas por essa máxima, era uma vez. Mas quando nós olhamos para a história da Bíblia, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós não partimos de era uma vez, mas nós partimos de sempre foi assim. Porque, meus queridos irmãos, para Deus nunca existiu um era, sempre foi um eterno presente. Para Deus não existe o conceito de passado, presente e futuro, quando nós pensamos na existência da Santíssima Trindade. E é exatamente, meus queridos irmãos, a respeito disso que João vai nos falar, vai nos ensinar. Perceba que João vai escrever a sua epístola, que na verdade ela parece mais um tratado teológico, ela parece mais um sermão prático dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, nós percebemos o apóstolo João instruindo aquelas igrejas para que aquelas igrejas pudessem atentar para a ideia de que sempre foi assim. Sempre o Senhor Jesus Cristo existiu, sempre o Pai existiu, sempre o Espírito Santo existiu. Não existe a ideia de era uma vez. Não. Sempre foi assim. Então, é com esse objetivo que João vai mostrar para os santos da igreja primitiva que a fé daquele povo era alicerçada basicamente na crença da Trindade. E, irmãos, quando nós pensamos desse conceito
e dessa realidade chamada Trindade, nem sempre, irmãos, nós tivemos o privilégio de entender de maneira coerente as Sagradas Escrituras. Por muito tempo, diversas pessoas foram iludidas a respeito do ensino da Santíssima Trindade. Por quê? Porque diversas pessoas se levantaram para ensinar ou de forma ignorante a respeito da Santíssima Trindade, ou de maneira deliberada mesmo, querendo da Santíssima Trindade. Então, quando nós olhamos João escrevendo a essas 7 igrejas da Ásia, ele tinha um objetivo muito claro para com essas comunidades. Ele tinha como objetivo, meus queridos irmãos, lembrar os irmãos da igreja primitiva de que a salvação é o resultado da ação de Deus na vida de pecadores. Mas é interessante que João também tem como objetivo mostrar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, para combater um ensino errado no primeiro século que perdura até os dias de hoje. Existiam seitas tanto no primeiro século quanto hoje que não acreditam na humanidade do Senhor Jesus Cristo. Diziam que o Senhor Jesus Cristo era um espírito, ou que ele possuía um corpo, Jesus possuía o corpo, e Cristo era espírito e habitava no corpo de Jesus. Mas no momento em que Jesus foi crucificado e que ele estava sendo morto, Cristo abandonou a matéria de Jesus. E nós vemos algumas seitas nos dias atuais dizendo que Jesus não é 100% homem, 100% divino. Então, João tinha como objetivo, já no primeiro século, combater essa heresia, chamada o docetismo ou gnosticismo. Mas, queridos irmãos, o João vai mostrar alguns outros objetivos ao escrever essa epístola. Ele tem como objetivo, irmãos, mostrar que o Senhor Jesus Cristo, sendo eterno, coexistente com o Pai, ele também é o Criador de todas as coisas. E uma vez que nós entendemos que ele é coexistente com o Pai, ele é eterno com o Pai, ele é o Criador de todas as coisas, ele é digno da minha e da sua adoração. Então, uma vez que nós entendemos esse princípio, uma vez que nós entendemos que somos criaturas de Deus e fomos criados para adorá-lo, não existe outra forma de viver a vida, a não ser com o objetivo de glorificar o nome do nosso Deus com a nossa fé, mas com as nossas ações, meus queridos irmãos. Então, uma vez que nós procuramos trazer uma explicação a respeito do propósito do apóstolo João escrever essa epístola às 7 igrejas, nós queremos nesse momento adentrar nos versos 1 ao verso de número 4 para nós entendermos como é que João vai ensinar esses amados irmãos a respeito da Santíssima Trindade, meus queridos irmãos, como ele vai mostrar quem Jesus Cristo é. Perceba, por gentileza, o verso de número 1. O verso de número 1 diz assim: o que era desde o princípio. Irmãos, o objetivo de João aqui é mostrar a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Não houve um tempo em que Jesus Cristo não existisse. Portanto, quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 1, e nós vimos lá que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós percebemos que há uma ligação muito parecida entre a Epístola de João, o capítulo 1, e o Evangelho de João, o capítulo 1,
versículo de 1 a 5. Mas quando nós levamos os nossos olhos para Gênesis capítulo 1 e nós percebemos que lá Deus, ele diz assim, ele inicia a sua fala dizendo, olha, nada existia, nada, mas eu criei todas as coisas. Veja como o texto de Gênesis é interessante. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que Jesus Cristo estava com o Pai criando todas as coisas. Então veja, o Senhor Jesus Cristo, ele é criador assim como seu Pai é, porque ele existe desde a eternidade. Então, quando João começa o seu tratado teológico, quando ele começa a ensinar as 7 igrejas da Ásia a respeito da eternidade, ele tinha como objetivo mostrar ao povo de Deus que nós somos criados por Deus, somos criados pelo Senhor Jesus Cristo e somos administrados eternamente pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, nós vivemos dias em que nós nos preocupamos a respeito da manutenção diária do nosso lar. Nós nos preocupamos como iremos prover as coisas para que nós possamos arcar com as nossas responsabilidades. No entanto, o ensino a respeito da Trindade, a respeito da existência eterna do Senhor Jesus Cristo, ele não é um ensino que deve ser entendido apenas de maneira cognitiva, mas ele deve trazer influência, ele deve influenciar a nossa forma de pensar e de viver. Uma vez que Jesus Cristo ele estava no princípio, ele é o Criador, ele é aquele que traz a existência a todas as coisas de maneira organizada, ele nunca perdeu o controle daquilo que ele criou. Então, uma vez que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, é eterno, como nós podemos, como povo de Deus, família do Senhor, nos portar diante dele? Nós precisamos nos portar diante do Senhor Jesus Cristo, que é eterno, com um santo procedimento, com uma forma digna de adoração. E quando nós pensamos a respeito de que Jesus é eterno e que ele merece ser adorado, nós precisamos entender que a vida não existe uma dicotomia entre santo e profano. Aquilo que nós fazemos, nós adoramos a Deus. Irmãos amados, nós não ouvimos uma música cristã, nós não ouvimos uma música secular, uma agrada a Deus e a outra não agrada a Deus. Não, nós precisamos viver não um dualismo. Nós precisamos entender que tudo o que nós vivemos, tudo o que nós planejamos, tudo o que nós executamos tem o fim principal e último de adorar a Deus. Aqui, quando João está falando ainda no final do primeiro século, essas 7 igrejas da Ásia Menor, ele tem como objetivo despertar os amados irmãos para entenderem que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, não mas coexistente com o Pai, e ele é digno da nossa adoração. Nós nessa manhã iniciamos o nosso momento devocional e nós cantamos
3 cânticos. Todos os 3 cânticos tinham como objetivo adorar o Senhor Jesus, reconhecer quem o Senhor Jesus é. A leitura da manhã de hoje, em João capítulo 1, tinha como objetivo instruir o meu e o seu coração a respeito dessa verdade, de que Jesus é o eterno. Ele não precisou ser criado. Ele é a causa incausável. Ele é autoexistente, meus irmãos. Por isso que ele é digno de adoração. Veja, quando nós passamos os nossos olhos nas páginas do livro do profeta Isaías, nós vemos ele fazendo uma chacota. Ele diz assim, olha, os homens pegam a madeira, constrói um ídolo, prostra-se diante do ídolo, faz orações diante do ídolo, e espera que o ídolo os responda, e o restante da madeira, esse mesmo homem pega e coloca em uma fogueira, faz uma fogueira para lhe aquecer. Ou seja, Isaías está dizendo assim, o Senhor Jesus Cristo não é assim. O Senhor Jesus Cristo não foi feito por mãos humanas. O Senhor Jesus Cristo é eterno. E João, mais à frente, no 1º século, está dizendo, Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo é eterno e nós devemos adorá-lo. Bendito seja o nosso Deus, irmãos. Mas quando nós olhamos, meus queridos, a segunda informação que João nos dá a respeito do Senhor Jesus Cristo, ele vai nos mostrar no verso de número 1 e verso de número 2 que Jesus Cristo se fez manifesto entre os homens. Veja, em primeiro lugar nós vimos que Jesus Cristo é eterno. Mas em segundo lugar, João vai mostrar que Jesus Cristo é manifesto entre os homens. Qual o ensino, meus queridos irmãos, que João quer nos mostrar aqui? João quer nos mostrar aqui, meus queridos irmãos, a respeito da humanidade do Senhor Jesus Cristo. E a humanidade diz respeito, meu querido, ao que eu sou, ao que você é. Então, uma vez que Jesus Cristo se tornou homem e se manifestou entre os homens, ele foi o servo que é padecer, e nós estamos vivenciando no dia de hoje. Ele a nossa Jesus Cristo não tirou a divindade dele. Pelo contrário, o Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% de cada, ele é 100% de cada. Mas perceba que João vai mostrar como se dá essa humanidade do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, João vai mostrar como é que ele se revelou a João. Perceba que no final do verso de número 1, João vai dizer assim, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifesta. Perceba que João vai usar aqui, irmãos, a ideia dos sentidos. Ele diz assim, olha, o Senhor Jesus Cristo é eterno, mas o Senhor Jesus Cristo se manifestou e nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, quem é esse nós aqui do verso de número 2? Esse nós aqui, irmãos, alguns teólogos vão dizer que são os 12 apóstolos. Então a ideia que João está defendendo aqui é exatamente a seguinte: o Senhor Jesus Cristo se manifestou de maneira especial
a nós. Nós o vimos, Ele nos chamou e nos comissionou para anunciar que Ele é eterno, que Ele veio ao mundo e que Ele veio para aqueles que creem tão somente nessa mensagem. É por isso, queridos irmãos, que quando nós passamos algumas páginas e nós vemos João no capítulo 5, no verso de número 13, dizendo assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que João não está escrevendo para pessoas que possivelmente poderiam vir a ter a vida eterna. João está escrevendo pautado na convicção de que ele diz assim: olha, nós, os 12 apóstolos, nós fomos chamados pelo Senhor, porque nós o vimos face a face, nós ouvimos Ele falar, nós vimos Ele, os nossos olhos contemplaram Ele e as nossas mãos apalparam o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos ter convicção de que o Senhor Jesus, que é eterno, se manifestou entre nós e a sua missão foi dada a nós e nós fomos comissionados para testemunharmos que Ele veio a esse mundo, que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele, o Verbo eterno, se fez homem presente, se fez encarnado para que estivesse com o seu povo no primeiro século. Irmãos, perceba que uma vez que João está falando para uma comunidade que estava sendo afetada pelo gnosticismo, amados irmãos, que pregava que a matéria é má, que pregava que apenas o espírito era que era bom. João está dizendo assim: gente, se a matéria fosse má, Jesus Cristo não tinha se materializado. Se a matéria não tivesse algum valor e a gente não precisasse cuidar dela, no sentido de viver materialmente falando para a glória de Deus, o Senhor Jesus Cristo não teria encarnado. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que a primeira premissa vai mostrar a respeito da eternidade de Deus. A segunda premissa que João vai destacar aqui é que o Senhor Jesus Cristo se manifestou entre os homens, mas que uma vez que nós ouvimos, que nós vimos, que nós contemplamos e nós apalpamos, tudo isso requer de nós um compromisso com o que temos ouvido, com o que temos visto, com o que temos contemplado e com aquilo com que temos apalpado. Então, a ideia de João aqui é alertar o povo para que ele entenda que o Senhor Jesus Cristo não é embasado, o seu ensino não é embasado como os contos de fadas são embasados, como era uma vez. Não, como eu iniciei a minha fala, o enredo, a história de Cristo é um fato e uma verdade. Então perceba que, assim como nós vemos lá em Atos, o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele vem e aparece às mulheres, ele aparece aos seus discípulos, ele aparece a 500. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que ele tinha um corpo, ele ressuscitou. Então, o que é, queridos irmãos, que a gente pode aplicar
a partir dessa segunda verdade. É que se Jesus Cristo se manifestou entre os homens, meus queridos irmãos, Ele entende a nossa realidade. Ele entende o que nós sentimos, o que nós pensamos. Ele entende as nossas debilidades. Mas, em terceiro lugar, João vai mostrar que, além do Senhor Jesus Cristo ser eterno, além do Senhor Jesus Cristo se manifestar entre os homens, o Senhor Jesus Cristo apareceu ao seu povo, para que seu povo anuncie a sua mensagem. A ideia aí do verso de número 2 e 3. Ele diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto. Então ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Veja que a ideia aqui de que o Senhor Jesus Cristo é eterno, mas que Ele se manifestou entre os homens, é para fazer com que os homens entendam esses dois primeiros tópicos e Ele anuncie às outras pessoas essa verdade, irmãos. Veja que quando nós somos informados a respeito de Cristo, uma vez que o Espírito Santo nos convence de que essa mensagem é verdadeira, nós não somos chamados para abafarmos essa mensagem. Nós não acendemos uma lâmpada e a colocamos debaixo da mesa. Nós acendemos a lâmpada no teto. Para quê? Para que essa lâmpada ilumine todo o ambiente. Então, uma vez que o Espírito Santo de Deus trouxe luz ao nosso coração, nós precisamos levar essa mesma luz às pessoas que andam em trevas. Então perceba que João vai mostrar como se fosse, amados irmãos, uma causa e um efeito. Ele vai dizer assim: gente, uma vez que o Senhor Jesus Cristo é eterno, Ele se manifestou a nós, os discípulos, nós somos comissionados para proclamar, pregar essa verdade. E as pessoas, elas vão também experimentar e dar testemunho daquilo que nós vimos, ouvimos, contemplamos e apalpamos. E é interessante, meus queridos irmãos, que João está mostrando aqui que uma vez que nós experimentamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos chamados a publicá-lo também. E é interessante que quando nós olhamos essa ideia de que João contemplou o Senhor Jesus, a ideia, meus queridos irmãos, é que ele andava, fazia questão de andar, ele fazia questão de pegar cada detalhe dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que as outras pessoas fossem ensinadas por ele e que nada que ele aprendeu deixasse de ser ensinado às outras pessoas. Então, uma vez, meu querido irmão, que nós entendemos que nós já ouvimos a respeito da salvação, nós cremos, nós somos chamados
a fazermos essa mensagem conhecida, para que as pessoas passem a ter comunhão conosco também. Porque essa comunhão conosco reflete a comunhão que essas pessoas passaram a ter com o Pai. Então veja como ele desenrola o seu argumento dizendo assim, olha, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. João não está falando aqui de um mero clube, de uma mera reunião. Não, João está falando o seguinte, gente, uma vez que eu acredito que o Senhor Jesus Cristo é eterno, uma vez que Ele se manifestou dentre os homens, Ele me comissionou para fazer pessoas saberem dessa mensagem também e viver essa mensagem. E essas pessoas, crendo nessa mensagem, elas irão ter relacionamento com o Pai. E porque elas têm relacionamento com o Pai, elas terão relacionamento com os ensinos dos apóstolos. Essa é a ideia de João aqui. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esses três ensinos que João nos mostra, esses três princípios que João nos mostra, nós somos chamados, nesse terceiro aspecto, a percebermos como está a nossa vida de anúncio do Evangelho, como nós temos apresentado o Senhor Jesus Cristo. Veja, na pós-modernidade, a forma de se evangelizar de algumas pessoas tem sido de maneira muito diferente do que as Sagradas Escrituras ensinam. João começa mostrando aquele povo das 7 igrejas da Ásia Menor que Jesus Cristo é eterno, que Ele se manifestou e que Ele chama esse povo a se relacionar com o Pai, se relacionar com a igreja de Cristo. Hoje em dia as pessoas querem evangelizar e começam falando do louvor da igreja. Olha, vai lá que o louvor é legal. Olha, vai lá que o MP lá é bem animada. Olha, vai para a minha igreja porque a UPA é uma UPA legal. João não começa evangelizando dessa forma. João começa mostrando quem Deus é. Jesus Cristo é eterno. Ele começa mostrando o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo veio a esse mundo. E ele agora diz assim, olha, creia e se relacione com Deus. E faça com que essa mesma mensagem chegue a outras pessoas. Então veja, nós chegamos agora no verso de número 4. E João vai nos mostrar o efeito de todos esses 3 pilares que nós meditamos aqui nesta manhã. Veja que João vai mostrar que ele escreve estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, João não fala a respeito de uma igreja legal, contemporânea. João não fala a respeito de um pastor que prega em um púlpito que é uma prancha. João não fala a respeito de um pastor descolado. João não fala a respeito de uma comunidade que é totalmente contextualizada ou secularizada. Não. João termina dizendo assim, gente, olha, tudo isso aí eu escrevi para que vocês sejam alegres. Irmãos, nesses dias em que o nosso coração é assaltado pela preocupação, pela tristeza, sabe? Pelo medo, nós podemos nos alegrar com o ensino de João, porque João vai nos ensinar que Jesus Cristo é eterno, porque Jesus Cristo se manifestou entre os homens e porque Jesus Cristo nos chama a anunciar a sua mensagem. Veja que a alegria que João está propondo aqui para a igreja de Cristo não é a alegria de nós adquirirmos um carro novo, uma casa nova, termos saúde, termos uma família bem configurada, bem organizada. Não é isso, meus amados irmãos, que o Evangelho propõe para nós. O Evangelho propõe para nós a obra do Senhor Jesus Cristo, e isso deve ser o motivo da minha e da sua alegria. Está aí, irmãos, o problema de tantas e tantas pessoas cristãs estarem lotando os gabinetes pastorais,
os escritórios de psicólogos e psiquiatras, porque elas querem uma alegria diferente da alegria proposta pelas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, não se compromete com a teologia da prosperidade para trazer a nós felicidade. Não, o Evangelho é esse. O Evangelho é que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que se manifestou entre os homens e nos chama para nós anunciarmos a sua obra. Isso deve trazer alegria ao meu e ao seu coração, meu querido irmão. Portanto, eu gostaria de finalizar a nossa meditação nesta manhã trazendo 3 breves aplicações para nós. Uma vez que Jesus Cristo, irmãos, é eterno, nós devemos ter uma postura de adoração a Ele. Nós não fomos criados para outro objetivo, a não ser adorarmos a Deus. E adorarmos a Deus, irmãos, não pode ser de acordo com o que eu acho. Tem que ser de acordo com o que as Sagradas Escrituras prescrevem. A forma que eu canto, a forma que eu adoro, a forma que eu compro, a forma que eu vendo, a forma que eu vivo, deve ser para o louvor da glória de Deus, porque é a adoração. Veja, a segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas encontra-se no segundo aspecto. Uma vez que Jesus Cristo é manifesto entre os homens, nós precisamos confessá-lo. Veja, não existe relacionamento entre homem e o Senhor Jesus Cristo se não haver uma confissão. E essa confissão, irmãos, ela deve ser totalmente seguida de uma vida que confessa o Senhor Jesus Cristo. Porque veja, muitas pessoas dizem assim: eu sou cristã, eu sou presbiteriano, eu frequentei muito tempo a igreja presbiteriana de Águas Belas, eu sou crente, eu confesso, mas a vida pública dela é totalmente desassociada da confissão dela. Então, nós precisamos entender que a nossa confissão, ela deve ser seguida de uma vida, de frutos que revelam essa confissão. Veja, a igreja do primeiro século estava se distanciando, estava deixando de acreditar que Jesus Cristo havia se manifestado. É por isso que o João vai dizer assim: gente, eu escrevo essas coisas para que vocês entendam que vocês já têm a vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo é eterno, mas que veio a esse mundo, se manifestou entre nós e deixou a sua mensagem. Não esqueça disso, confessem isso, porque se vocês não confessarem, vocês não terão a vida eterna. Então, irmãos, vamos confessar o Senhor Jesus Cristo. Você que não confessou ainda, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Peça para que Ele entre na sua vida. Peça para que Ele seja o Senhor da sua vida. Para que Ele administre a sua vida. Você tendo plena convicção disso. Porque veja, o Senhor Jesus, Ele administra a vida do santo e do ímpio já. Mas os santos têm convicção disso. Os ímpios não têm convicção disso. Portanto, nós somos chamados a confessar e viver confessando o Senhor Jesus Cristo. Uma terceira aplicação prática, meus irmãos, uma terceira aplicação para o nosso cotidiano nós somos chamados a proclamar essa mensagem. Veja, nós não fomos chamados, nós não fomos criados para nós mesmos. A nossa vida não tem um começo em Deus e um fim em nós. Não. A nossa vida tem um começo em Deus e um fim para Deus. Que na verdade esse fim é o começo de todas as coisas. Então nós precisamos proclamar essa verdade. E quando nós proclamamos essa verdade, nós somos felizes. Nós somos alegres. E a nossa alegria não é uma alegria pequena, é uma alegria completa. Veja como é interessante. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já teve a oportunidade de pregar o Evangelho para uma pessoa e a pessoa se converter, e depois ela chega para você, ou você a vê na igreja, e depois você vê a família dessa pessoa na igreja, e você percebe que essa pessoa mantém um relacionamento com Deus, mantém um relacionamento com a igreja, e cresce servindo na comunidade,
e você olha para dentro de si e diz assim: eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Eu mostrei àquela pessoa que Jesus Cristo é eterno, que Ele se manifestou. Eu proclamei o Evangelho àquela pessoa e o Espírito Santo a fez entender. E aí, meu irmão, você se alegra. E a sua alegria não é feita a alegria de ter os bens, de comprar alguma coisa nova. Que você compra um carro novo e deixa estacionado na rua e dali a pouco vem outra pessoa e arranha seu carro e a alegria daquela compra se desvanece, passa. Não. A alegria de nós proclamarmos o Evangelho e as pessoas aceitarem é uma alegria indizível, é uma alegria completa. Veja, não é a alegria que você pode receber em um aconselhamento pastoral, não é a alegria que você pode receber em um aconselhamento psicológico, terapêutico, não, isso passa, meu irmão, mas a alegria de nós proclamarmos o Evangelho e fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas, isso aí não passa, meu querido irmão. Nós teremos a alegria completa. Veja, João vai mostrar que nós precisamos proclamar essa mensagem. A pergunta é: você tem proclamado o Senhor Jesus Cristo dessa forma? Não com jargões, irmãos, não com evangeliquez, não, mas dizendo que Jesus Cristo é eterno, Filho de Deus, que se manifestou entre os homens e precisa que as pessoas entendam essa mensagem, vivam essa mensagem, e que depois que vivem, proclamem essa mensagem. Aí sim, irmãos, nós teremos paz e acima de tudo teremos alegria. Veja que João não usa o termo felicidade, porque o termo felicidade é algo efêmero, é algo passageiro. É algo que nós temos felicidade agora, mas que uma pandemia pode tirar. Nós temos felicidade, mas a quarentena pode tirar a nossa felicidade, pode diminuir nossa felicidade. João diz: vocês terão alegria completa, porque a alegria é um estado de espírito embasado no doador da alegria. Nós somos alegres porque Deus nos deu a alegria por completo. Portanto, Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, orar para nós finalizarmos essa meditação. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer porque o teu Filho amado Jesus Cristo é eterno. E por ele ser eterno, ó Deus, ele cuida de nós, ele é o nosso eterno sumo sacerdote, ele é o nosso eterno advogado e nós estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Louvamos e bendizemos porque o sacrifício que foi providenciado pelo Senhor antes da fundação do mundo foi eficaz, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque nós podemos adentrar na Tua Santa Presença nesta manhã e adorar a Santíssima Trindade. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Filho amado Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, e Ele entende a nossa situação humana, e Ele intercede por nós, e nós podemos descansar, porque a intercessão dEle é perfeita, meu Deus. Por isso nós podemos, de certa forma, o Pai sempre está confessando que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele eterno, Ele encarnado, Ele morto, Ele ressurreto, Ele que voltará, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nesta manhã nós podemos, Senhor, ser desafiados a proclamar o Teu Evangelho, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe a nossa comunidade e nos dê sempre, ó Deus, essa convicção, ó Pai, de que o Senhor nos chama a proclamarmos as verdades do Teu reino. O Senhor não nos chama para aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, recebermos a salvação e ficarmos calados. O Senhor nos chama a servirmos a Ti. O Senhor não comprou para Ti pessoas para apenas estarem sendo espectadores, mas o Senhor chamou para o Senhor servos que proclamam a verdade do Evangelho, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa comunidade, fica conosco no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu
Oro para que Deus aplique essas verdades ao seu coração e que você descanse nele, que você espere no Senhor, pois Ele tem cuidado de mim e de você. Até logo mais às 19h30, tá certo? Que a graça do nosso Deus, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre a minha e sobre a sua vida e sobre a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Até às 19h30, meus irmãos. Que Deus abençoe.